Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, RPG, board games e outros assuntos do gênero que a gente tanto curte, não é verdade? Nesse vídeo eu vou fechar minha relação, meu top 10 de personagens de fantasia que mais mexeram comigo, que mais influenciaram o meu gosto por leitura e também influenciaram a minha própria escrita criativa. Só relembrando, esse aqui é um vídeo em que é a minha lista pessoal, tá joia? Da mesma forma que o vídeo anterior, de onde nós fomos do meu top 10 ao meu top 6, aqui nós vamos do meu top 5 ao top 1 dos meus personagens. É uma lista personalíssima, é o meu gosto. Vocês vão discordar de alguns personagens, isso é muito bacana também. Tenho certeza que muitos de vocês vão concordar, alguns talvez vocês nem conheçam, mas de qualquer forma é o meu gosto. Vou apresentar algumas sugestões e vou falar mais dos personagens e só dar uma contextualizada, assim como no vídeo anterior, para que não fique um vídeo muito longo, tá joia? E no meu quinto lugar, no meu top 5 de personagens de fantasia, eu coloco ele, o Imperador Albino, o Rei de Meuniboné, Elric de Meuniboné. Personagem criado por Michael Moorcock em 1961, se não falha a minha memória. Ele é um personagem muito intrigante, extremamente complexo. A sua criação fez com que ele se tornasse o que muitos colocam como a antítese do Conan, né? Conan, o grande guerreiro, e Elric, da mesma forma, ele é um guerreiro também, só que de uma maneira completamente diferente de Conan. Elric de Meuniboné, ele é o imperador dos Meunibonianos. É uma civilização antiquíssima, com mais de 10 mil, 15 mil anos de idade. São opressores, são malignos, exercem a sua tirania perante os outros povos chamados reinos jovens, né, os povos mais jovens, que são os humanos. Né? Então os Meunibonianos, eles escravizam, eles sequestram para fazer sacrifícios de sangue, ele tem seus próprios cultos aos deuses antigos, né, da ordem, do caos, os elementais em si. Então é uma civilização muito antiga, mas ao mesmo tempo já foi muito poderosa e agora está em franca decadência. E todos esses costumes, essa ritualística da civilização meuniboniana, ela é seguida pelo imperador, pelo rei Elric de Meuniboné. No entanto, ele nasceu doente por características e circunstâncias que são bem explicadas na história. Ele nasceu doente, ele é albino, ele tem ossos muito fracos, ele não tem força, ele precisa de poções, né, e runas desenhadas para que ele possa ter força, até mesmo para poder andar, se locomover. Isso faz de Elric um personagem, desde o início, muito jovem, um erudito. Ele estuda muito, ele se aprofunda nas artes mágicas, ele é um competentíssimo feiticeiro. Ele usa das artes mágicas, mesmo que de magia negra. Ele é um feiticeiro de mão cheia, sem igual na sociedade, na civilização meuniboniana. Isso até dá um certo respeito a ele, mas a fraqueza que ele possui traz não é nem mesmo a indignação, mas a dúvida quanto às suas capacidades em ser o rei de uma civilização tão poderosa, embora decadente. Elric é um personagem complexo, ele é dotado de uma moral diferenciada do restante de seu povo, enquanto o seu povo é extremamente mau, amoral, imoral, na verdade imoral mesmo. Eles têm um senso de moralidade completamente deturpado. Elric faz parte dessa civilização. Ele até participa da ritualística antiga e importante dentro dessa sociedade. Mas a moral dele já o coloca de uma forma tão diferenciada em que ele se questiona se os hábitos, tanto dele quanto de sua sociedade, são os mais corretos com relação principalmente aos povos mais jovens, os reinos jovens. Elric é um tremendo de um personagem. Eu acho que todos têm que conhecer Elric de Meuniboné. É uma tremenda leitura, principalmente para quem gosta de fantasia sombria. Fica no meu quinto lugar. Na minha quarta colocação está ele,
o Cimério de Bronze, Amra, o Leão. Estou falando de Conan o Bárbaro. Eu coloquei Conan o Bárbaro na minha quarta colocação, muito embora seja um dos personagens que, na verdade, o personagem que formou o término da minha infância e o início da minha adolescência. Eu comecei a ler Conan com 9 anos de idade, coisa que não dá para se fazer hoje em dia, na verdade, até pelo politicamente correto e tudo, mas enfim. Eu comecei a ler muito jovem Conan. Conan, dentro da sua era iboriana, ele é um personagem, é um cimério, nasceu bárbaro, tornou-se ladrão, mercenário, gladiador, pirata, guerreiro, enfim, ele passou por várias aventuras em toda a sua história até se tornar rei da Aquilônia. Isso aqui foi um resumo extremo do personagem criado por Robert E. Howard, personagem fantástico pelo qual eu sou apaixonado, tenho inúmeras coleções de Conan, muito antigas e até as mais modernas. É um personagem que sempre me intrigou, porque ele fere, por incrível que pareça, Conan, e o estereótipo de Conan é o estereótipo do bárbaro, né? Burrão, limitado, ignorante. Mas por incrível que pareça, Conan é o oposto. O personagem Conan, ele é um bárbaro, mas ele não é burro. Muito pelo contrário, a escrita de Howard nos apresenta um bárbaro sábio, inteligente. Ele é dotado de uma sabedoria, ele aprende com tudo ao seu redor. Ele conseguiu vencer várias vicissitudes em sua vida e, principalmente, aprendendo com elas, transformar isso dentro da sua vida. Há uma passagem muito interessante, especificamente durante a vida de Conan, em que ele está tratando com nobres e com outros homens de maior posição social dentro dos reinos iborianos, e ele fala claramente que ele prefere ser um bárbaro e ter a moral dele, ter a palavra dele, do que ser um civilizado e que com a palavra que ninguém pode contar. Ele deixa claro com isso que às vezes a barbárie ela é mais digna do que uma civilização decadente, ou uma civilização em que o egoísmo impera, a ganância acima de tudo é o mais importante. Há muito de filosofia, é verdade, dentro das histórias de Conan, principalmente nos contos originais de Robert E. Howard. Por essas e outras, Conan é um personagem fascinante. A nostalgia bate muito forte em mim, justamente por ser um personagem que eu conheci muito jovem, mas toda a sua carga, toda a inteligência, ele é dotado de uma melancolia, ele é muito intrínseco com relação ao que ele sente. Se ele odeia alguém, ele vai até o fim, mas também se ele ama ou se ele gosta, as amizades dele são duradouras, são para a vida toda. É um personagem muito bem criado, muito bem montado, como eu falei, principalmente nos contos originais, e merece estar aqui no meu quarto lugar. E no meu terceiro lugar, eu trouxe um personagem da obra, né, do grande legendário do professor Tolkien, que é o Senhor dos Anéis. Eu poderia ter trazido diversos outros personagens do Silmarillion, personagens dos Contos Inacabados, que também remete um pouco ao Silmarillion. Se você não conhece, procura conhecer um pouquinho da obra do professor Tolkien, você vai entender. Mas eu trouxe um personagem especificamente da primeira obra que eu tive contato de J.R.R. Tolkien, que foi O Senhor dos Anéis. Então, esse personagem eu poderia citar vários, mas esse em especial, e vou explicar porquê, ele me tocou, ele como autor, mas principalmente como leitor à época, na minha adolescência, ele mexeu profundamente comigo, justamente devido às características particulares, pessoais desse personagem. Eu estou falando de Boromir. Boromir, filho de Denethor, regente do reino de Gondor. No final da Terceira Era, próximo já ao ano de 3018 da Terceira Era, Boromir é enviado por Denethor até Valfenda para fazer contato mestre Elrond, e vai ser formada a Sociedade do Anel. Boromir é quase um príncipe, né? É filho do regente, embora não seja o rei. O rei Elessar, o prometido rei de Gondor, ainda não retornou. Ele não se mostrou, na verdade, né? E não retornou. Então Boromir se apresenta como um representante da humanidade, dos humanos, embora ele tenha o sangue Dúnedain, dos Númenóreanos, mais fraco em si.
ele ainda tem muito da sua nobreza, do povo alto, né, do povo humano mais em contato antigo com os Valar. Boromir se apresenta como um voluntário a ingressar na sociedade para dar cabo do que está acontecendo e fazer frente à ameaça de Sauron vinda de Mordor, né? Além de Saruman e Orthanc e tantos outros locais como os orcs e goblins, tá? E Boromir, ele não é um anti-herói, mas em sua saga dentro da sociedade chega um momento em que ele vai ser testado pelo Um Anel e ele vai falhar. Ele vai ser tentado, né, a todo tempo, ele vai ser tentado pela presença e tomar posse do Um Anel, e ele vai falhar. Ele vai tentar tomar o Anel de Frodo, e Frodo vai sair junto de Sam Gamgee em sua jornada particular até as terras de Mordor para tentar destruir o Um Anel. Boromir, ele é um personagem para mim fascinante justamente por causa disso. Ele é humano, ele é crível, ele não está tentando, a princípio, tomar posse do anel para se tornar um poderoso senhor. Ele é arrogante, mas é uma arrogância dotada de um senso de dever para com o seu povo. Ele quer o Um Anel para defender Gondor contra a ameaça das forças de Sauron, das forças que vêm de Mordor. Então isso é muito fascinante. Ele tem plena consciência de sua força e que ele vai resistir ao Um Anel, e ele vai usar o Um Anel contra Mordor. Só que não, o Um Anel é forte demais. Gandalf foi tentado pelo Um Anel e ele mesmo falou: eu poderia ficar com o Um Anel, mas se ele estivesse comigo, ele poderia exercer uma força tão grande que mesmo que eu quisesse fazer o bem, eu iria ceder em algum momento e me tornaria poderosíssimo e perigoso. Não foram essas as palavras exatas, mas o objetivo era esse. Então Boromir falha, mas o mais importante é no momento da falha, da queda dele, em que ele tenta a redenção. Então ele mostra com isso uma humanidade muito legal, muito delicada. Ele falhou, ele errou, e todos nós podemos errar. Mesmo com as nossas melhores e melhores intenções, nós podemos falhar. Nós podemos errar moralmente, nós podemos errar, somos humanos. E Boromir erra. Mas quando ele erra, ele busca a redenção da forma final, que é dando a vida dele para tentar consertar o seu erro. Boromir é um personagem fantástico. Eu não posso fazer justiça aqui em tentar explicar num vídeo tão curto, mas Boromir é um personagem fantástico, muito bem construído pelo professor Tolkien, e fica o convite para quem não conhece O Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus, faça isso quanto antes. Boromir no meu terceiro lugar. E no meu segundo lugar, eu trago ele, o espadachim negro, Guts, de Berserk, do mestre Kentaro Miura. Falecido Kentaro Miura, que Deus o tenha. Eu trago Guts, eu já poderia, da mesma forma que eu falei de Boromir, eu poderia ter trazido outros personagens, mas Guts, quando eu conheci Berserk, foi como tomar um soco na cara, um jab no rosto, tomar um direto, um cruzado no meio da bochecha. Guts é um personagem que sempre me chocou. Ele é um personagem extremamente pesado, profundo, com sentimentos e ações de quem é amargurado, ele busca vingança. Para quem não conhece Berserk, Berserk se situa numa Europa distópica medieval, ali em volta de 1300, parece a Guerra dos 100 Anos, mas são outros reinos, elementos fantásticos diversos, demônios, né, como um bom mangá. E em dado momento, Guts nasce num campo de batalha, ou no que restou de um campo de batalha. A mãe dele está enforcada e ele está pendurado numa poça de sangue e lama pelo cordão umbilical. Uma companhia mercenária dentro da qual uma prostituta o pega, o adota, achando até que ele estava morto, mas verificou que estava com vida e o adotou. Então Guts vai crescer nesse ambiente de uma companhia mercenária, que é comandada pelo Bambino, que é seu pai postiço, seu padrasto, vamos colocar dessa forma, e que não tem amor nenhum por ele, não. Ele vai crescer nesse ambiente de
de guerras, a companhia vendendo serviço e por aí vai. E ele vai aprendendo a ser um menino de armas, maltratado, abusado, vendido. E em dado momento ele vai se libertar dessa vida de forma muito traumática, mas ele vai deixar isso para trás e vai crescer vendendo os serviços dele com a espada até conhecer a Companhia do Falcão. Companhia do Falcão comandada pelo Griffith, outro personagem que vai ser fundamental na trama. Não vou falar mais da trama, mas Guts é um personagem extremamente comovente. Ele é um personagem desde muito cedo, muito jovem, destruído psicologicamente, pesado. Ele não suporta que as pessoas toquem nele. Você vai tocar nele, ele vai tentar te golpear, porque ele foi muito abusado. Então ele tem todo esse peso, e quando ele, depois de passar por todos esses traumas, quando ele vai conhecer a amizade, quando ele vai começar a conhecer, ser abraçado por outras pessoas de maneira sincera, ocorre o que eu não vou falar, que é o spoiler, e aí a vida dele novamente vira de cabeça para baixo e tudo se torna uma loucura, e ele se torna um espadachim negro, mutilado fisicamente, mutilado ainda mais psicologicamente, mas ele é forte, ele tem garra, ele tem uma persistência, uma resiliência. Óbvio, é um mangá, mas a lição que te deixa de você lutar, de você tentar, mesmo que você queira se vingar, mas a força que você tira de dentro de você. Guts, ele traz muito disso, é um personagem riquíssimo, embora muito pesado, e por causa disso eu coloquei Guts aqui na minha segunda colocação. Por fim, eu trago o meu top 1, minha medalha de ouro de personagens. Ai, como eu odeio esse personagem! Eu estou falando de Jorg Ankrat, da trilogia dos Espinhos, do autor Mark Lawrence. Jorg Ankrat, ele é um dos personagens mais odiosos da literatura fantástica, de fantasia, fantasia sombria especificamente. Pô, Sérgio, mas você colocou ele no teu primeiro lugar? Eu coloquei, porque eu o odeio, mas ele como um personagem, a escrita de um personagem, ele fez justamente o que eu acho que um personagem deve fazer, que é essa mistura de sentimentos na cabeça do leitor. Jorg Ankrat é um príncipe, ele muito jovem, ele assiste um evento extremamente traumático, que é a morte da mãe e do irmão mais jovem dele, e ele vai ficar também muito ferido fisicamente nesse episódio e psicologicamente totalmente quebrado. Ele vai descobrir, não vou dar spoilers, ele vai descobrir certas circunstâncias acerca desse fato traumático e ele vai fugir da corte do pai dele, o rei. Ele vai crescer e vai criar um grupo mercenário e ele vai se tornar um bandido. Um bandido, ele é mau. Ele vai singrar as terras, isso é muito interessante, de uma Europa também distópica. Eu não quero dar spoiler, mas pensem nisso. É uma Europa medieval com uns elementos muito especiais e fora do tempo. Não quero dar mais spoiler, mas é fantástico. E Jorg vai se tornar esse líder mercenário que não tem escrúpulo nenhum, ele quer que todo mundo se dane. Ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele se diz o melhor espadachim mesmo do mundo, e ele encara todo mundo, e ele apanha, e ele luta sujo, ele apunhala pelas costas. Pô, Sérgio, mas ele é muito bem criado, ele é muito bem montado. Você pode não acreditar no que ele acredita, mas você entende as crenças dele. Isso é um personagem bem criado. Mark Lawrence fez um personagem, ao meu ver, perfeito, no qual você vai odiar, mas você não vai conseguir largar o livro. Porque ele é um personagem muito bem criado, muito bem montado. E durante a trilogia, ele evolui, ele tem uns traços aí que vão sendo modificados, ele vai se modificando ao verificar uma maturidade junto a outros personagens, e ele vai mudando um pouquinho, mas principalmente ainda mais jovem, ele é extremamente egoísta, egocêntrico, ganancioso, um mau. Ele assassina mesmo, sem maiores problemas na cabeça dele. Ele briga com os mercenários do grupo dele, se tiver que matar, ele vai matar.
Ele é o mais importante, ele é o centro do mundo e ele quer dominar tudo e a todos. Por um sentimento de vingança? Sim. Por razões que só ele conhece e traz dentro do coração frio e sombrio dele? Também. Mas você acredita no que ele passa para o leitor. Jorgen Kratt é extremamente polêmico, não é um herói, mas é um tremendo de um protagonista. Eu não saberia dizer nem se ele é um anti-herói, eu acho que ele vai se tornar isso lá na frente, mas sem sombra de dúvida é o meu top 1 personagem de fantasia que me exerceram uma grande influência, que eu adorei e que exerceram também influência na minha escrita criativa. É isso, pessoal. Esse foi meu top 10, meu vídeo anterior e esse meu vídeo aqui, com os 10 personagens de fantasia que mais mexeram comigo, exerceram influência na minha escrita. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, algum comentário sobre a minha lista ou a lista de vocês, coloca nos comentários, gente. Todo mundo que comenta eu respondo, eu faço questão, tá bom? Eu dou muita importância ao comentário de vocês. Se inscrevam no canal se vocês acharem conveniente, isso é muito importante, isso dá relevância para que a plataforma entenda o nosso conteúdo e espalhe para mais gente que tem o mesmo gosto que o nosso. Comenta, se inscreve, dá um joinha aí, é importante. Estamos quase chegando a 400 inscritos, pô, isso está fantástico, eu estou super empolgado, não vejo a hora de chegar a 400, isso é incrível na minha cabeça e eu não vejo a hora de socorrer. Se inscreve aí, dá um joinha e comenta, tá joia? Acompanhe o nosso canal e até a próxima.